Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Aqui é o professor João e nesse momento estamos iniciando mais um projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas, tá? Um projeto em que o professor João comenta questões a respeito do exame de ordem, tá? Hoje o episódio é muito especial, tá? Um episódio muito especial, porque nós estamos inaugurando o nosso momento, o nosso primeiro momento, que é a nossa nova linha editorial, tá? A linha editorial da matéria tributária, tá? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que chama muita atenção nesse momento, um tema muito atual, é um tema que o examinador gosta dele, é um tema que o examinador já falou sobre ele e é um tema que o examinador tem um apreço sobre ele. E eu quero trazer esse tema aqui para você que está aqui comigo no YouTube e aqui comigo no Instagram, tá? Eu quero dizer para você que a partir de hoje, todas as quintas-feiras, o nosso projeto Descomplicando a FGV, ele está trabalhando só com direito tributário. E hoje, não sendo diferente, eu vou trabalhar com o direito tributário. E como é que vai ser o modelo? Nós vamos corrigir ou uma peça ou uma questão de mérito, tá? Ou uma peça com uma questão de mérito. Hoje a gente vai ficar só em uma questão de mérito, que é a questão aqui, a questão 3, tá? Do 11º exame de ordem, tá? E essa questão é a seguinte: baseado em uma efetiva hipótese de calamidade pública, o presidente edita em março de determinado ano medida provisória instituindo empréstimo compulsório que passará a incidir a partir do mês subsequente. Indaga-se: letra A, pode o empréstimo compulsório ser instituído por medida provisória? E letra B, qualquer que seja a resposta à questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar ao princípio da anterioridade? Então, o que nós vamos fazer, tá? A partir dessa pergunta, nós vamos fazer a nossa aula de hoje, tá? E eu quero trazer a conexão, tá, do tema com a atualidade, tá? Porque nós estamos próximos de termos o empréstimo compulsório instituído, tá? É muito provável que haja uma instituição de empréstimo compulsório, tá? Nos próximos meses. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo aqui já esteja instituído. É muito provável que isso aconteça. E o próprio examinador já se manifestou, tá? Ele já se manifestou a respeito da possibilidade de instituição do empréstimo compulsório. E ele se manifestou favoravelmente à instituição do empréstimo compulsório para a solução dos problemas brasileiros por causa da crise aí decorrente do Covid-19, tá? Então nós vamos trabalhar esses aspectos aqui, tá? Primeiro eu quero falar com os senhores a respeito do empréstimo compulsório de modo geral, tá? E aí nós vamos discutir se é possível a sua instituição por medida provisória, tá? E aí eu vou fazer aí discorrer brevemente a respeito da medida provisória e eu vou dizer para você, você vai saber que o empréstimo compulsório não pode ser instituído mediante medida provisória, tá? E também já vou adiantar a resposta aqui da letra B, que ele fala assim: é possível, qual que seja a resposta da questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar o princípio da anterioridade? E aí a resposta depende do tipo de empréstimo compulsório, tá? E aí eu vou explicar por quê no decorrer aqui da explicação. Você tem que ficar comigo para você saber o motivo aqui, quando que vai incidir o princípio, quando é que vai ser observado o princípio da anterioridade e quando não vai ser. Tá? Aqui nesse modelo de calamidade pública não é possível aí a aplicação do princípio da anterioridade, tá? Agora, em outro caso, é possível a aplicação do princípio da anterioridade. E aí você vai entender agora como que isso funciona. Muito bem, primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá?
é o contexto, né, em que nós estamos, tá? O contexto aqui é o contexto da pandemia, é o contexto do Covid-19. E eu quis trazer isso aqui para vocês, por quê? Porque o professor Marcos Abram, que é o examinador de vocês, nessa banca aqui, da FGV, na prova da FGV, ele se manifestou a respeito da possibilidade de você ter aí a instituição do empréstimo compulsório. E aí eu me lembrei disso quando eu estava decidindo qual prova corrigir, e aí eu me lembrei dessa prova aqui, que ele cobrou essa questão aqui, tá? A FGV cobrou essa questão aqui, e por conta disso eu estou aqui com você, tá? Eu estou aqui corrigindo essa questão com você, tá? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, que o empréstimo compulsório, ele está lá no artigo 148 da nossa Constituição, tá? E é um tributo de competência exclusiva da União, tá? A União é a única que pode instituir o empréstimo compulsório, tá? O Estado não pode instituir empréstimo compulsório, o município não pode instituir o empréstimo compulsório, tá? E lá no artigo 148 da Constituição, a Constituição fala: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender, inciso 1º, para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua iminência. Nós estamos em momento de calamidade pública. Houve um decreto que colocou o Brasil no estado de calamidade pública, reconheceu no Brasil um decreto do Congresso que reconheceu o Brasil como, em um momento, nesse momento que eu estou gravando aqui, de calamidade pública, dia 14 de maio. Nós estamos aqui no 14 de maio gravando, de 2020, no contexto da pandemia. Se você estiver vendo esse vídeo depois, você vai entender, você vai lembrar desse momento. E aqui, nesse contexto da pandemia, nós tivemos um decreto que decretou, e o Congresso reconheceu a calamidade pública, tá? Reconhecida a calamidade pública, você tem aqui a legitimidade, tá? É legítima a instituição desse tributo de empréstimos compulsórios, tá? De empréstimo compulsório. O inciso 2º do artigo 148, ele fala em caso de investimento público de caráter urgente ou de relevante interesse nacional, tá? Só que aqui nesse caso você tem que respeitar o princípio da anterioridade, tá? Você tem que respeitar ao princípio da anterioridade, e é importante que você perceba aqui nesse contexto aqui, que ele está pedindo, exigindo, tá? O respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Então você tem que guardar isso aí. Esse é o primeiro ponto aí desse tributo, que é o empréstimo compulsório, tá? Toma muito cuidado com isso. E ele pode ser instituído nesse momento de pandemia, tá? É totalmente viável a sua instituição nesse momento de pandemia. É muito provável que eles façam isso, tá? Então, se prepara. E a sugestão do examinador da OAB, nesse caso aqui, da instituição do empréstimo compulsório, no contexto da pandemia, tá? O examinador, ele falou, ele deu a opinião dele, ele falou assim: olha, essa questão do empréstimo compulsório é uma solução para resolver as questões de débito público, né? Por que que eu quis fazer aqui, agora abrindo parênteses, por que eu quis fazer aqui as aulas de direito financeiro que vão acontecer às sextas-feiras, tá? Quarta-feira de direito tributário, sexta-feira de direito financeiro, tá? Por que eu estou colocando aqui no canal as aulas de direito financeiro? Porque nesse momento que o examinador se posicionou, ele sustentou, tá? Ele sustentou a possibilidade, tá, de cobrança de direito financeiro na prova, com a consequente
ele mandou um ofício lá para o Ministério da Educação para incluir no currículo obrigatório das faculdades de Direito o Direito Financeiro, tá? Que é o estudo das finanças públicas, tá? E o Direito Financeiro, ele trata da organização da despesa, dos orçamentos, do que o Estado gasta, todo o contexto, né, dessa máquina burocrática que nós temos, e ele administra essas finanças. O direito financeiro ele vai tratar da administração dessas finanças. E foi por isso que eu criei também às sextas-feiras essa linha editorial, essa renovação da linha editorial com as aulas de direito financeiro, para trazer consciência para vocês do que é e, evidentemente, já deixar com o pioneirismo preparados, vocês preparados para a primeira fase da OAB, que vai cobrar também essa matéria, tá? Dito tudo isso, o empréstimo compulsório, ele tem essa função de você encher ali os cofres públicos de um modo mais urgente, né? De um modo assim mais emergencial, no caráter emergencial. Aqui, você vê aqui, se você olhar aqui o artigo 148 da Constituição, você percebe que o enquadramento do empréstimo compulsório nesse contexto de pandemia, ele está no artigo 148, inciso 1º, que ele fala aqui, ó, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, tá? Então, o contexto aqui vai ser esse, o da calamidade pública, tá? E se você olhar o empréstimo compulsório, o grande questionamento, o primeiro grande questionamento que as pessoas têm, qual é a natureza jurídica do empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório, ele tem natureza jurídica de tributo, tá? Ele tem uma natureza jurídica de tributo. É importante você observar que lá na súmula 418, tá? Na súmula 418 do STF, existia um posicionamento de que o empréstimo compulsório não é tributo, né? Se você for olhar lá a súmula, você vê lá que o empréstimo, ele diz lá a súmula que o empréstimo compulsório não é um tributo. E com o advento da Constituição de 88, essa súmula não subsiste mais, tá? E primeiro pelo próprio conceito legal de tributo, né? Porque o tributo lá no artigo 3º do CTN, ele é denominado como toda prestação pecuniária compulsória em dinheiro cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e que seja cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Essa é a ideia, né, do conceito de tributo, e você percebe que esses elementos estão ali presentes no empréstimo compulsório, tá? Outra coisa também, outro ponto também que faz com que ele seja considerado um tributo, o empréstimo compulsório, é o posicionamento dele na Constituição, tá? O posicionamento do artigo 148 na Constituição, ele está ali entre o artigo 145 e o artigo 162, e esse conjunto de artigos, o 145 ao 162, ele comporta, né, ele se enquadra ali no sistema tributário nacional, né, no nosso sistema constitucional tributário. Nós chamamos até, o professor Ricardo Lobo Torres e eu também chamo de Constituição tributária. A gente dá um apelido ali de Constituição tributária, tá? Outro ponto também, né, que o empréstimo compulsório, na sua modalidade do 148, inciso 2º, por ter natureza tributária, tá? Ele se submete ali no 148.2 às regras de anterioridade, tá? No artigo 150, inciso 3º, linhas B e C da Constituição. Então, quer dizer, o que é o princípio da anterioridade? Você não pode cobrar esse tributo
no mesmo momento, no 148, inciso 2º, você não pode cobrar ele no mesmo momento que você é instituído. Agora, no artigo 148, inciso 1º, você pode, tá? Então, no artigo 148, inciso 1º, é uma exceção ao princípio da anterioridade, tá? E também não se aplica a ele o princípio da anterioridade, no 148, inciso 1º, o princípio da anterioridade nonagesimal. Por que, galerinha do Instagram, não se aplica a ele o princípio da anterioridade nonagesimal? Porque o artigo 148, inciso 1º, deixa claro que ele é instituído e é cobrado imediatamente após a sua instituição, tá? Não se aplicando ali, o artigo 148 deixa bem claro que não se aplica ali o princípio da anterioridade, tá? E ele tem natureza tributária também, tá? O empréstimo compulsório, porque o Supremo Tribunal Federal, lá no RE 111.954 do Paraná e em diversos outros precedentes do Supremo, consagrou, tá, as espécies tributárias, tá? Quais são as espécies tributárias, tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, tá? Inclusive as contribuições gerais, as contribuições especiais, as contribuições aí da iluminação pública, tá? O Supremo ele consagrou aí a teoria pentapartite, tá? Aqui nesse RE 111.954. Falou, galera do Instagram? Então toma cuidado aí com isso, que o Supremo declarou a natureza tributária do empréstimo compulsório, tá? É importante você entender agora que é o que foi cobrado da prova aqui e que eu quis pincelar de modo completo aqui por causa da pandemia, do contexto de pandemia. Ó, o Bosch está aqui, o Celo Santos está aqui, o Anderson está aqui. Sejam todos bem-vindos, tá? E aí o que acontece? Nesse contexto da pandemia, eu acho importante a gente tratar desse tema, tá? Por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, tá? Agora, o empréstimo compulsório, ele é instituído mediante lei complementar. A Constituição exige que ele seja instituído mediante a edição de uma lei complementar. Ela tem a lei complementar a sua característica própria de quórum, né? O quórum mais dificultado para você aprovar, ou seja, feito por maioria absoluta, tá? E não é possível você usar aí a medida provisória para isso, tá? E isso aí tá lá no artigo 62, parágrafo 1º e 3º, tá? Porque é uma matéria muito específica e é vedada a instituição de medida provisória nesse sentido, tá? Veja que a exegese aqui, a interpretação do 62, parágrafo 1º da Constituição, ela não tolera a edição de medida provisória para utilizar para você instituir o empréstimo compulsório, tá? Então toma cuidado com isso. Aqui está a resposta da primeira parte da questão, tá? Da primeira parte da questão da prova. E é interessantíssimo isso, né? Você ter em mente que isso pode ser cobrado agora no 31º exame de ordem ou no 32º exame de ordem, com certeza é muito provável que venha, tá? Então toma cuidado, que pode vir na peça também do 32º exame, tá? Então toma cuidado aí, que isso pode ser cobrado, tá? Pode ser cobrado até na primeira fase do 32º exame de ordem, então toma cuidado, tá? Preste atenção nisso aí. Agora, olha que interessante, a matéria aqui, ela exige lei complementar, porque o artigo 148 deixa claro que a União, mediante lei complementar, ele exige, a Constituição exige a lei complementar
para você instituir, galerinha do Instagram, galerinha do YouTube, o empréstimo compulsório, tá? Então toma cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso. Outro ponto interessante aqui é o seguinte, tá? É o seguinte, a súmula 418 não se aplica aqui porque ela foi detonada aí pelo entendimento do Supremo, tá? E ela não foi recepcionada pela Constituição, tá? Então, nós já respondemos a primeira questão, tá? Já fizemos aqui o entendimento a respeito, o entendimento básico a respeito do empréstimo compulsório, tá? E agora nós vamos entender o fato gerador do empréstimo compulsório, tá? Então, qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Né? O fato gerador é o que justifica, assim, a lato sensu é o que justifica a instituição do tributo. Praticar o fato gerador, acontecendo o fato gerador, é possível a instituição do tributo, a cobrança do tributo. Só que aqui, o fato gerador, ele não vai ser nem praticado pelo contribuinte e nem pela fazenda pública, né? É uma característica que não está no controle, tá? E a calamidade pública, ela está relacionada aos eventos de caso fortuito, de força maior, tá? Como é o caso aqui agora da pandemia, tá? E ela segue lá o rito do Congresso, ela tem que ser decretada, tem que ter ela bonitinha, como está agora no decreto lá do Congresso. Nós estamos num estado, nesse momento, que eu estou gravando o vídeo, de calamidade pública, até dezembro, tá? Até 31 de dezembro, tá constatada aí, tá atestada aí a calamidade pública, tá? Então toma cuidado com isso. Então nós estamos aqui, o nosso contexto de hoje é um empréstimo, é possível a instituição até o final do ano desse empréstimo compulsório decorrente da calamidade pública, tá? E o examinador defendeu a sua instituição. E quem pagasse esse empréstimo compulsório seria aí, ele defendeu que quem pagasse isso fosse as grandes empresas, né, os grandes planejamentos tributários, tá? Ele defendeu isso, foi o examinador que defendeu isso, tá? Quem vai corrigir a prova de vocês aí que defendeu isso, tá? É algo assim imprevisível, foi algo imprevisível, ninguém estava prevendo uma pandemia, né? Ninguém estava esperando uma pandemia em janeiro, tá? Mas também pode se aplicar ao momento, um maremoto, um terremoto, algum evento natural ou alguma atuação humana também, tá? Que é o caso aí da pandemia, teve uma contaminação humana, né? Um fenômeno natural e a atuação humana, porque aí vai se espalhando pelo movimento do pessoal, tá? É possível também a sua instituição mediante a guerra externa ou a sua iminência, né? Ou seja, tá próximo de acontecer uma guerra externa, mas essa guerra ela foi causada por alguém, não foi causada pela União, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Agora, se a União causar a guerra, né, deve haver uma autorização, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? E não precisa ter ali a guerra acontecendo. A iminência da guerra já justifica a possibilidade de você instituir o empréstimo compulsório, tá? Isso no contexto 148, inciso 1º. Agora você tem o contexto 148, inciso 2º. É o investimento público, é um terceiro fato gerador do empréstimo compulsório, tá? Ela está ligada à questão aí de você fazer, né? Você ter ali a autorização para você instituir essa modalidade, tá? Ali no empréstimo compulsório, é algo relevante e urgente de interesse nacional de investimento, tá? Isso aqui pode ser usado, tá? Após o momento da calamidade pública. Se eles decidirem instituir o empréstimo compulsório após o momento da calamidade pública, tá? Ou seja, após dezembro, vamos supor que em janeiro do ano que vem eles queiram instituir esse tributo aqui, tá?
Aí é o seguinte, aqui é muito provável que eles usem isso aqui como justificativa, tá? Para pagar os investimentos públicos que vão ser necessários ser feitos para você contornar os débitos fiscais que nós temos, né? Porque você tem aí uma questão fiscal, tá? A dívida pública, tá? Você tem problemas de dívida pública, questões fiscais aí, muitos gastos, né? Eu sou contra a instituição do empréstimo compulsório, tá? E desse modelo aqui, tá? Mas eu só poderia ser favorável num contexto atual, tá? Eu sou contra a instituição do empréstimo compulsório. Por quê? Porque primeiro, antes deles instituírem o empréstimo compulsório, eles deveriam reduzir os gastos públicos, tá? Com funcionário público, tá? Funcionário público custa muito caro, tá? É muito caro para o Brasil pagar um funcionário público, tá? Os embargadores custam muito caro, tá? Os ministros custam caro, o parlamento custa caro demais, é muito caro. Então eu me posiciono contra aqui por causa disso, mas isso acontece. Vai fazer o que? Acontece, está acontecendo, eles não vão reduzir, tá? Então é muito provável que eles vão instituir isso aqui, tá? Tanto o da calamidade pública quanto o da modalidade de investimento, depois que passar a vigência aí do decreto da calamidade pública. Então se preparem aí que vem bucho, né? Vem imposto aí nas tuas costas, tá? Se preparem-se aí que vai ter imposto, tá? Outro ponto aqui, tá? O fato gerador em si, para especificamente ali, tá? A base de cálculo e os contribuintes vão ser todos definidos, todo mundo, quem vai praticar, quem vai ser ali as pessoas que vão praticar, quem vão ser as pessoas que vão pagar, vai estar tudo definido na lei complementar, tá? Isso aí é o que eu falei, eles estão querendo botar os grandes planejamentos tributários, as grandes empresas, para fazerem isso, para pagarem esses empréstimos compulsórios, tá? Agora é interessante o seguinte, tá? Como o próprio nome do tributo diz, ele é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que você paga o empréstimo compulsório, depois você vai ter de volta esse empréstimo compulsório, tá? É muito difícil que aconteça, segundo aí o pessoal, eu acho ainda fácil que aconteça, mas eles dizem que não, eles falam, não vai acontecer isso não sei o que, lá. Mas eu sempre tenho meu pé atrás. Com o Estado a gente tem sempre o pé atrás, tá? Mas é direito do contribuinte que pagou o empréstimo compulsório ter o dinheiro devolvido, né? E isso aí tem que tomar cuidado com isso aí, viu? Mas é possível isso acontecer, tá? Veja que os empréstimos compulsórios, tá? Eles são diferentes das espécies tributárias, das outras espécies, porque eles serão devolvidos à União, tá? A União vai devolver eles, tá? A União é que vai devolver, tá? Esses empréstimos compulsórios. Eu não sei se ela vai devolver não, mas a gente está aí esperando isso aí, tá bom? Esses prazos e a forma de devolução, eles vão ser definidos e muito bem definidos na sua lei instituidora, tá? E esse montante deve ser devolvido da mesma forma que ele foi arrecadado, tá? Agora, se o tributo é pago em dinheiro, a sua devolução também será paga em dinheiro. Provavelmente vai ser em guia, tá? Provavelmente vai ser em guia. Isso aí vai ser definido, mas tudo isso vai ser definido ali na lei complementar que institui o empréstimo compulsório, tá? Outro ponto aqui é importante em relação a esse empréstimo compulsório, tá? O artigo 148, parágrafo único, tá? Ele deixa bem claro que essa aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório, ela está vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição, tá? Então você não pode, ele é um tributo vinculado, tá? E os valores arrecadados
no empréstimo compulsório, eles devem estar previamente vinculados às despesas que fundamentaram a sua instituição, tá? Então aqui nós temos uma arrecadação vinculada, tá? E tem que tomar cuidado aí com isso, tá? Em relação ao empréstimo compulsório, tá? Agora, a outra questão aqui, que a gente vai corrigir aqui, ó. Vamos rever a questão aqui, ó. Baseado aqui no exemplo da questão, foi do 11º exame, tá? Falou assim, ó. Baseado em uma efetiva hipótese de calamidade pública, o presidente edita, em março de determinado ano, medida provisória instituída em empréstimo compulsório, que passará a incidir a partir do mês subsequente. Indagas. Letra A. Pode o empréstimo compulsório ser instituído por medida provisória? E você já sabe que não, tá? Que lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, é vedada aí a instituição, tá? Expressamente de medida provisória para dispor a respeito de matéria reservada à lei complementar, tá? Inclusive, qualquer matéria que seja reservada à lei complementar, ela não é passível de edição de medida provisória. Não, você não pode ter uma medida provisória, o presidente não pode editar uma MP para tratar de matéria que é privativa de lei complementar, não interessa qual seja. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque eles só podem ser instituídos por meio da lei complementar, lá no texto do artigo 148. E quando qualquer matéria for passível de lei complementar, for necessária a lei complementar, a Constituição vai dizer, tá? Ficar muito atento a isso aí, que isso aí também é cobrado lá na sua prova de constitucional. Ó, só aqui, chegando até aqui, a gente já matou aí umas 5 questões de constitucional. E de tributário, constitucional, várias matérias aqui, a gente já matou umas 5 questões aqui que podem cair, tá? Muitas questões podem sair daqui, tá? E você já está tendo a oportunidade aqui de ter essas questões aí no seu gabarito, e já tem a chance de acertar essas questões, tá? Vamos lá, ó. A letra B fala assim, ó. Qualquer que seja a resposta da questão anterior, deve o empréstimo compulsório observar o princípio da anterioridade, tá? Aqui, o empréstimo compulsório, ele não vai obedecer ao princípio da anterioridade nessa questão aqui. Por quê? Porque esse empréstimo compulsório aqui é o empréstimo compulsório decorrente da calamidade pública, tá? E ele está lá no artigo 148, inciso 1º da Constituição. Então, nesse caso da questão aqui, que concorre, que é a mesma situação do momento que nós estamos vivendo, tá? De calamidade pública, é o empréstimo compulsório decorrente da calamidade pública. Aqui não é possível a aplicação, a observância, tá? Porque ela foi expressamente, tá, excepcionada com relação aos empréstimos compulsórios instituídos mediante calamidade pública lá no artigo 150, parágrafo 1º, com o 148, inciso 1º, todos da Constituição, tá? E outro ponto aqui também é o seguinte: tem que tomar cuidado, Se o empréstimo compulsório for outro empréstimo compulsório decorrente lá do inciso 2º, tá? Aí você tem a aplicação do princípio da anterioridade e do princípio da anterioridade nonagesimal. Então vamos supor que o empréstimo compulsório, esse empréstimo compulsório do artigo 148, inciso 2º, ser instituído em novembro de 2021, tá? Novembro do ano que vem. Aí ele vai obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. Se ele for instituído em julho, ele vai obedecer ao princípio da anterioridade, tá? Anual. Então só no ano que vem que ele vai ser cobrado, em 2022, tá? Isso pode ser cobrado aí também em prova, tá? Mais 8 questões, estamos com 8 questões aqui já. Já dei mais 8 questões de prova para você, tá? Então toma cuidado, tá? Toma cuidado aí no 148, inciso 2º, que é o empréstimo compulsório decorrente de investimento público, tá? Você pode ser cobrado nesse sentido, tá bom?
esse era o projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas, tá, de hoje. Cuidado aí, ó, ainda tem essa questão também, né, revisando aqui o empréstimo compulsório. Ele só é instituído mediante lei complementar, ele não pode ser instituído por medida provisória, tá? Ele é de competência exclusiva da União, tá? E vai ser decorrente de guerra externa e de calamidade pública, tá? Que tem aqui, é uma exceção aqui aos princípios da anterioridade, tanto da anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal, que é quando o cara institui o tributo ali, né, em menos de 90 dias para o final do ano, e aí ele fala, não, tem que esperar 90 dias, tá? Aí é sacanagem, né? Mas acontece, tá? Acontece, o cara chega ali em dezembro, né, e vão querer instituir ali, aí no 148 você tem aí a benesse, né, de respeitar ao princípio da anterioridade. No inciso primeiro, você não respeita o princípio da anterioridade, imediatamente ou então no momento que a lei determinar, tá? Que a lei complementar, que vai instituir o empréstimo compulsório, determinar. Você sabe que a lei complementar, ela tem aí um rito mais difícil, né, de aprovação, por isso que porque tem um quórum aí qualificado para isso, tá? Então você tem que tomar cuidado também com isso. Mais um ponto aí para você estudar e mais uma questão de prova aí para você, tá? E hoje assim a gente está encerrando aqui o momento aqui do projeto Descomplicando a FGV, episódio especial, né, que a gente começa aqui, esse é o primeiro episódio em que nós estamos comentando questões de direito tributário da segunda fase do exame de ordem, mas que também sempre ali olhando você também que vai fazer, sempre ajudando você que vai fazer a primeira fase, né, sempre conectando aí com a primeira fase da OAB, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Terças-feiras nós estamos fazendo o projeto Descomplicando a FGV só de questões objetivas. E nas quintas-feiras nós estamos fazendo o projeto Descomplicando a FGV da segunda fase de tributário, mas também ajudando quem vai fazer a primeira fase, né? E nós temos várias questões aqui de primeira fase que podem ser perfeitamente cobradas na primeira fase, tá bom? Muito obrigado, galera do YouTube e galera do Instagram, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Preparem-se porque vai ter muita novidade aqui no canal ainda. Sexta-feira, toda terça e quinta, projeto Descomplicando a FGV. Terça, questões objetivas. Quinta-feira, questões discursivas. E sexta-feira, direito financeiro. E quarta-feira, aula de direito tributário, tá bom? Então, prepare-se que essa mudança que aconteceu, essa novidade que eu estou anunciando aqui, espero você no próximo vídeo, tá bom? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, para a gente ajudar aí a levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, galera do YouTube!